Vocês mataram os meus filhos. Estão aqui. Vocês os enterrem ou então os comam. Vitória da Conquista. O ano era 1895. Zona rural. Hoje município de Belo Campo. Uma briga entre famílias desencadeou uma das maiores tragédias de que se tem notícia na região sudoeste. Nesta tragédia morreram mais de 30 pessoas. Segundo os historiadores, uma senhora chamada Lourença de Oliveira Freitas, conhecida como Sá Lourença, morava em uma fazenda daquela região com os seus 3 filhos. A fazenda vizinha, chamada de Fazenda Tamanduá, pertencia ao poderoso coronel Domingos Ferraz. Tudo começou depois que uma vaca de Sá Lourença invadiu uma plantação de milho da fazenda do coronel. Afonso Lopes Moitinho, genro do coronel, e 2 filhos da viúva começaram a briga. Depois do desentendimento, os filhos de Sá Lourença se refugiaram na região de Itabocas, hoje município de Itabuna. Lá contraíram malária e retornaram para a casa da mãe para fazer o tratamento da doença. Foi então que Afonso Lopes Moitinho aproveitou que os rapazes estavam acamados e matou os 2. Ao ver os filhos mortos, Sá Lourença entrou em desespero. Levou os corpos dos filhos até a cidade e pediu por justiça. Ela colocou os 2 filhos mortos, amarrados como se fosse fardo de mercadoria sobre o lombo de 2 animais, e trouxe até Conquista. E ao chegar, ela procurou as autoridades, no caso o intendente, para que tomasse as devidas providências. 2 anos depois do assassinato dos filhos da viúva, nenhuma providência foi tomada pelas autoridades. Então, Sá Lourença e um outro filho chamado Calistinho começaram os preparativos para a vingança. Houve ajuda de coronéis de várias partes da região, não só de Conquista, fornecendo jagunços, armas. Foi um negócio tão organizado que existia até uma contabilidade. Aqueles que contribuíam com dinheiro, com mantimento, com bebida. Então foi bem estruturado e partiu para a vingança. O coronel Domingos Ferraz foi avisado várias vezes de que Sá Lourença preparava uma vingança, mas não se importou. O coronel Domingos, ele era um coronel rico, forte, um dos braços fortes do coronel Gugé. Então ele achava que ele tinha o poder político na mão, tinha a ajuda dos homens mais fortes do coronelismo, e o genro dele era uma espécie de delegado. Então, no dia 20 de outubro de 1895, a fazenda Tamanduá, pertencente ao coronel, foi cercada por quase 200 jagunços. Por ordem de Calistinho, filho de Sá Lourença, começou o tiroteio. Foram cerca de 40 horas de combate. O coronel Domingos e a família resistiram por algum tempo, mas perceberam a força e a fúria do inimigo. Tentaram uma rendição, mas depois de entregar todas as armas, foram mortos e degolados dentro da casa. O coronel, a família e os empregados. Os capangas de Calistinho também saquearam e colocaram fogo na sede da fazenda Tamanduá. A fama sanguinária do filho de Sá Lourença correu pelo sertão. E em consequência dessa tragédia de Tamanduá, surge outra mulher que talvez seja a mais forte de todas elas da história de Conquista. É Isabelinha, que era conhecida como a Coronel Isabelinha. Ela partiu para uma outra vingança, vingando justamente os seus mortos na Guerra Tamanduá. Calistinho, o executor da chacina na fazenda Tamanduá, foi morto em Minas Gerais por um jagunço, a mando de Isabelinha. Quando o Calistinho ia colocando os pés no batente da sua casa em Minas, ele então pronunciou o nome dele. Quando ele virou, ele disse: "Vou matá-lo com uma bala só." E assim atirou. Era uma bala que estava envenenada, o suficiente para ele sentir a dor e perceber que era um ato de vingança. Muitas pessoas que eram declaradamente inimigas e adversárias do coronel Domingos Ferraz e do seu genro, capitão Afonso Moitinho,
fizeram parte do conselho de sentença. No decorrer dos inquéritos policiais, foi nomeado delegado de polícia o padrinho e protetor de Calistinho, o coronel Pompílio Nunes, inimigo do coronel Domingos Ferraz. Ninguém, de fato, foi punido pela justiça.